Pai, nós queremos colocar diante de Ti aqui o Teu Filho, Pai, o Teu Filho amado que o Senhor trouxe até aqui, Senhor, para ministrar o nosso coração, para liberar, Senhor, aquilo que o Senhor tem derramado sobre Ele, que está transbordando, Senhor. Então que caia sobre nós um pouco aqui hoje, Pai. Senhor, o desejo do nosso coração, Pai, é ser usado por Ti. Então nos dá ferramentas, Pai, e usa, Senhor, o Teu Santo Filho, Pai, aqui, para poder derramar, nos ensinar, Senhor, como, Senhor, agir melhor pelo Teu reino, Senhor, por amor a Ti, Senhor, por amor a pessoas, Pai. Oh, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor, nós temos fome de Ti, Pai, por isso usa eles, Senhor, para trazer um banquete hoje aqui para nós, Pai. Nós queremos comer, nós queremos beber, Pai, então usa-o, Senhor, nosso coração está aberto, Pai. Senhor, que o coração de cada um aqui esteja aberto, nós repreendemos qualquer tipo de impedimento, Pai, para tudo que vai acontecer neste lugar, Pai. Nós oramos tudo isso por méritos de Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vocês podem sentar. Glórias a Deus. Em primeiro lugar, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Acabei de vir lá de São Paulo, eu e minha esposa, Ângela. Vou pedir para ela ficar de pé. Você pode aplaudir ao Senhor por essa varoa valorosa que Deus colocou na minha vida. Companheira de ministério, tem me acompanhado, tem ministrado junto comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Borges, sou lá de São Paulo, do Movimento Dunamis. Quantos aqui conhecem o Movimento Dunamis? Algumas pessoas. Eu também lidero os Dunamis Pockets, que são as reuniões do Movimento Dunamis nas universidades. Hoje nós temos alcançado vidas nas universidades. Vou contar um testemunho aqui bem rápido antes de a gente começar. Semanalmente eu visito essas reuniões que nós temos, são reuniões de 1 hora dentro da sala de aula. Líderes se levantam, eles entram em contato conosco, nós temos um treinamento para eles e nós investimos na vida desses líderes. E eu estava ministrando numa dessas universidades lá em São Paulo e eu estou finalizando minha pregação, uma jovem vem e fala: Felipe, eu preciso contar meu testemunho. Eu estou vindo já nessas reuniões aqui no Dunamis Pocket, já faz 2 meses que eu estou frequentando direto. E antes de eu frequentar essas reuniões, eu tinha um problema muito grave. Eu tentei tirar a minha vida já por 4 vezes. Eu já cortei os meus 2 pulsos e ela mostrou os pulsos dela cortados. Ela falou que ela já tentou tomar uma soda cáustica, ela não conseguiu. Ela também já cortou o pescoço dela, ela mostrou a cicatriz do pescoço dela. E ela tinha uma doença que quando ela tinha algum tipo de conflito, ela não conseguia lidar isso com a alma dela. Então ela tinha essa batalha interna e ela queria tirar a vida dela constantemente. E ela falou assim: a última vez que eu tentei tirar minha vida foi nessa universidade. Eu entrei aqui na universidade decidida para tirar minha vida. Eu subi no 8º andar. Quando eu cheguei no 8º andar, eu tentei abrir as janelas, elas estavam todas lacradas. Eu não conseguia abrir as janelas. E eu entrei no elevador, decidida a me jogar na frente de um carro, na avenida principal, na frente da faculdade. Ela falou que quando ela estava caminhando em direção da saída da universidade, ela ouviu um som de um violão. E ela ficou assim, intrigada. Ué, não está tendo aula agora, de onde está vindo esse som? E ela resolveu então abrir a porta da sala de aula. Quando ela abriu a porta da sala de aula, estava acontecendo um Dunamis Pockets. Na hora um jovem foi comissionado por Jesus para falar com ela. Esse jovem falou para ela: o inimigo acabou de tentar roubar a tua vida, mas Jesus quer te dar uma nova vida. E começou a ministrar na vida dela. Ela falou: naquele dia eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus. E hoje eu estou firme já 2 meses, eu não quero mais tirar minha vida. E eu quero viver esse estilo de vida para o resto da minha vida. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Irmãos, nós não estamos falando de uma igreja, nós não estamos falando de um galpão com uma decoração já para um evento, a gente está falando de uma sala de aula de uma universidade. E Deus está se movendo nas universidades, e se você é um jovem universitário, o Senhor está te comissionando para um tempo como este, para você se levantar, para você ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Glórias a Deus. Hoje à noite eu vou contar um pouco do meu testemunho, vou contar um pouco da minha história, mas nessa tarde eu quero trazer algo especial para vocês, algo que já desde 2008 eu tenho feito e a gente tem aprimorado a cada ano que se passa. Nós temos aprimorado esse treinamento, que é um treinamento de caça ao tesouro. Então você está se perguntando: como assim caça ao tesouro? Então é como se fosse aquela brincadeira. Eu quero que você volte na tua infância, naquele momento que você estava com os teus amigos e tinha aquela brincadeira de caça ao tesouro, que você tinha as pistas até encontrar o teu tesouro. Normalmente o tesouro era um pacote de bala, enfim.
Era aquela brincadeira. Quem já brincou aqui de caça ao tesouro quando você era mais novo? Talvez até hoje você pode brincar, não tem problema nenhum. Eu gosto até hoje, tá bom? Então não tem problema nenhum. Jesus mandou a gente ser como criança, amém? Posso ouvir um amém? Então, com base nessa brincadeira, a gente então desenvolveu um evangelismo que é um evangelismo profético. Fala comigo, evangelismo profético. Então, um homem lá nos Estados Unidos, ele teve essa ideia, através do caça-tesouro, ativar os dons, e através da ativação dos dons, nós conseguimos então realizar um evangelismo profético. Como que funciona isso, Felipe? Então, eu vou pedir para você abrir aí comigo em 1 Coríntios. Quero agradecer, eu ganhei uma Bíblia muito bonita, a Bíblia aqui do pessoal do Dizascope. Eu acho que tem mais lá atrás, então se você não tem, a tua. E hoje à noite também eu vou mostrar um pouco das Bíblias que a minha esposa ela produz, ela trouxe algumas. Mas voltando aqui então na 1 Coríntios capítulo 13. No versículo 1, você achou aí? Todo mundo achou? A palavra de Deus diz: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer outro idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse o quê? Eu seria como o sino que ressoa, ou um prato que estaria só fazendo barulho. E se eu tivesse o dom de profetizar, e se conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, o ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse o quê? Nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo e contudo não tivesse o quê? Isso não teria valor algum. Antes de nós começarmos, eu quero falar para vocês que o ponto principal, o ponto-chave dessa tarde e daquilo que nós vamos fazer lá nas ruas e aquilo que a gente vai começar a praticar como estilo de vida, se não tiver amor, de nada vale. Eu vou trazer aqui uma apresentação, eu vou trazer aqui alguns ensinamentos, mas se nós não tivermos amor pelos sofridos, pelo próximo, não adianta nada nós aprendermos aqui, nós gastarmos o nosso final de semana, o nosso feriado, para nós estarmos numa conferência, recebendo um workshop. Mas nós temos que buscar em Deus esse amor. Deus, que o Senhor nessa tarde nos dê amor. Amor ao perdido, que quando nós saímos por aquelas portas, que nós possamos amar as pessoas que estão lá nas ruas. Amém? Então põe a mão no teu coração agora e começa agora a pedir para Deus: Deus, aumenta o meu amor ao próximo, Senhor Deus. Que o Senhor venha colocar um amor incondicional no meu coração, esse amor sobrenatural, esse amor que não tem interesse, mas esse amor que vem para, Senhor Deus, muitas vezes nos constranger. E que nessa tarde o Senhor nos encha com o teu amor. A palavra diz em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, que o amor deles são como chamas, labaredas flamejantes que nem muitas águas podem apagar. Começa a falar: Deus, queima um fogo no meu coração nessa tarde. Fogo por paixão por almas, vidas sendo salvas e libertas, Senhor Deus. Queima isso no meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, entrando de maneira prática agora nos ensinamentos, se você não está anotando, eu vou pedir para você anotar, tem bastante informação em pouco tempo, eu vou dar uma acelerada aqui, talvez eu passe em algum ponto que você não vai entender, algum ponto que você vai ter dúvida, fica tranquilo que antes de nós encerrarmos esse primeiro bloco, eu vou fazer um tempo de perguntas e respostas, tudo bem? Então, de maneira bem prática, trazendo para vocês o que é o caça-tesouro. Ele é um evangelismo profético que tem como objetivo receber e entregar aquilo que o Espírito Santo tem para uma pessoa. E é um evangelismo que promove ver sinais, maravilhas, curas, palavras de conhecimento, palavras proféticas e conversões no ato. Ou seja, é um estilo de evangelismo completamente baseado nos dons do Espírito. Palavras de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Eu vou entrar aqui. Palavras proféticas. O que é a palavra profética? Então nós vamos entender os dons do Espírito para depois a gente colocar em prática aquilo que o Espírito Santo ele já derramou sobre as nossas vidas. E se você fala: Felipe, eu nunca tive isso na minha vida, fica tranquilo, porque para tudo tem uma primeira vez. E eu falo para você que hoje você vai receber palavras de conhecimento, palavras proféticas, o dom de curar vidas nas ruas. O Espírito Santo vai te comissionar. Amém? Então, você anotou aí. Próximo slide. O tesouro são o quê? São as pessoas que Deus quer tocar.
Então, quando a gente pensa naquela brincadeira caça-tesouro, nós tínhamos o prêmio, nós tínhamos o tesouro. Normalmente era um prêmio que talvez uma pessoa que estava organizando a atividade preparava aquele prêmio, mas dessa vez o nosso prêmio são as pessoas. Ou seja, o tesouro que o Senhor quer alcançar nas ruas são as vidas. E as pessoas, elas têm que se sentir amadas a tal ponto de elas entenderem que elas são tesouros para Deus. Então, como é que funciona, Felipe, essa parte então de encontrar as pessoas? Nós temos pistas quando a gente tem aquela brincadeira do caça-tesouro. Então a pista vai te dando coordenadas para você achar uma outra pessoa. Nesse evangelismo profético, nós temos visto que o mundo não quer mais só ouvir falar que Jesus ama essas pessoas. O mundo não quer mais apenas ouvir que Deus é bom, mas eles querem sentir, eles querem experimentar o poder de Deus. Eu não sei você, mas diversas vezes eu encontrei vidas e eu falei com eles, eu falei acerca do reino de Deus, eu expliquei sobre Jesus, mas quando eu cheguei, eu entreguei uma palavra de conhecimento, ou quando eu orei, a pessoa sentiu o poder no corpo físico dela. Daí foi aquilo que Paulo falava na palavra, que o nosso evangelho, o evangelho de Paulo, era um evangelho não apenas de palavras persuasivas, mas era demonstração do quê? De poder. Então nós temos que viver esse estilo de vida, que era o estilo de vida de Jesus. Nós temos que ir pelas ruas, orar pelos enfermos, falar de Jesus, não apenas de uma maneira que você apenas fala ou comunica, mas as pessoas têm que sentir o amor de Deus e o poder de Deus nas ruas. E isso vai acontecer. Então como é que funciona? A gente então separa pistas para encontrar os tesouros. De maneira bem prática, a gente vai colocar o nome da pessoa, a gente vai buscar como que a pessoa vai estar vestida, a gente vai buscar uma curiosidade sobre a pessoa, e quanto mais detalhado você for, mais você vai se surpreender, porque você vai acabar encontrando a pessoa que o Espírito Santo vai te mostrar. Amém? Então, eu lembro de momentos onde eu estava na igreja buscando revelações. Deus, quem que o Senhor quer abençoar hoje? Qual que é o teu tesouro hoje? E eu estava no momento de adoração, no momento de soaking. Para quem não conhece o que é o soaking, é aquele termo, quando você pega uma esponja, você coloca num balde de água, você tira ela, ela vai estar o quê? Ela vai estar cheia de água, não vai? Então é aquele momento, é o soaking, é aquele termo que você fica encharcado na presença de Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, Deus está falando conosco constantemente, e Deus começou a falar comigo. Felipe, hoje você vai encontrar uma menina chamada Rafaela, ela vai estar usando uma camiseta amarela, e eu comecei a anotar. E de repente eu estou na rua fazendo evangelismo, quem que eu encontro? Uma menina de camiseta amarela, o nome dela é Rafaela. E Deus, ele começa a nos surpreender, ele começa a direcionar os nossos passos. Tem algumas pessoas me olhando assustadas, mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo. Vai ter um momento de prática aqui dentro, vai ter um treinamento, antes de você ir para as ruas, você já está preparado para você ver Deus se movendo através da tua vida. Então o ponto principal aqui, as pessoas são os tesouros de Deus, e nós vamos encontrar essas pessoas hoje. E um ponto que eu quero frisar aqui nessa tarde é que o caça-tesouro não é apenas um evento, mas é um estilo de vida. Então hoje, talvez quando eu sair daqui desse lugar, Deus, ele pode falar comigo no supermercado, na padaria, e eu não vou pensar, não faz parte do treinamento, ou não faz parte da conferência de Zescope, então eu não vou fazer nada. Não, isso é um estilo de vida. Amanhã, na terça-feira, quando você estiver trabalhando no teu escritório, aonde você for, você vai ser um agente do reino de Deus, e Deus vai te usar através dos dons. Então se prepara, aperte os cintos, porque agora a gente vai entrar então na parte prática. Palavras de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento, Felipe? A palavra de conhecimento é uma revelação que o Espírito Santo ele te dá acerca de uma outra pessoa, e você não teve acesso a essa informação antes. Tudo bem? Faz sentido? Então, para você entender, eu lembro da minha primeira palavra de conhecimento. Eu estava na faculdade, eu estava fazendo um jejum de 7 dias só na água, junto com os meus amigos lá do Dunamis. A gente estava nessa preparação para receber mais de Deus. A gente estava com fome do sobrenatural. Atos 4:33, a palavra fala que com grande poder os apóstolos testemunhavam da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que poder é esse? É o poder Dunamis. E a gente, Deus, nós queremos esse poder. Eu quero esse poder na minha vida. Quem quer aqui o poder Dunamis, o poder sobrenatural do Espírito Santo? O poder que quando você anda, talvez a tua sombra possa curar as pessoas. O poder Dunamis que faz com que o morto venha a ser ressurreto. E a gente lia na palavra e eu falava, Deus, eu quero viver isso, porque a palavra fala que obras maiores nós iremos fazer. E sendo bem sincero com vocês, eu já fui num 6 funerais, e eu cheguei perto do caixão, Senhor, se for da tua vontade, cura agora em nome de Jesus.
Não foi dessa vez, já tentei 6, e pode ter certeza que no próximo funeral eu vou tentar de novo. E talvez possa ser na 100ª vez, o cara vai gritar, voltei! E pode acontecer, obras maiores nós iremos fazer. Então eu estava nesse processo, Deus, eu quero mais. 7 dias de jejum só na água. Primeiro dia aquela dor de cabeça de jejum, quem aí sabe daquela dor de cabeça? Segundo dia a fome começa a bater. Terceiro dia eu estava indo para a faculdade, Deus fala comigo, estou na sala de aula esperando a aula começar, a professora entra na sala. E quando a professora entra na sala, o Espírito Santo vai lá e fala com ela. Calma aí, Espírito Santo, o que eu vou falar para ela? Levanta e vai falar com ela. Não, como assim? Acho que é da minha cabeça, acho que eu tô precisando comer alguma coisa, eu tenho alucinação agora. Levanta e fala com ela. Não, Espírito Santo, na frente de todo mundo aqui, o que as pessoas vão pensar, não é? O que os meus amigos vão pensar? Naquela época o meu apelido na faculdade já era Jesus, então imagina depois aquela cena, né? Qual que seria o meu apelido? Nem eu sei. Então eu fiquei naquela batalha com o Espírito Santo, eu não vou falar, Espírito Santo, vai lá e fala, até que o Espírito Santo falou para mim assim, ué, você não é o super espiritual do jejum 7 dias só na água? Daí eu já, tá bom, né, Espírito Santo, então tá. Professora, eu sou teu aluno, Felipe, né? Dela, oi, eu sei quem você é. É o seguinte, professora, eu nunca tinha tido uma palavra de conhecimento na minha vida, primeira vez. Então eu estava naquele nervosismo. Quem é que nunca teve uma palavra de conhecimento? Você ainda nunca recebeu uma revelação acerca da vida de alguém que você não teve acesso a essa informação antes. Não tem problema, porque hoje isso vai ser a tua primeira vez, não tem problema. E eu estava lá super nervoso, Deus fala comigo, o que o Senhor tem para essa professora? E eu estou com aquela professora, é o seguinte, eu nem sabia como falar para ela, né? Eu cheguei e falei assim, eu sou amigo de Deus, professora. Ela olhou para mim, legal. Não, professora, você não está entendendo, Deus ele fala comigo. Ela olhou para mim, não deu a mínima e continuou corrigindo os trabalhos. Professor, é o seguinte, estou fazendo um jejum para ouvir a voz de Deus. Ela falou, mas eu também faço jejum. Ela falou assim, toda vez quando eu vou no médico, ele pede para fazer um exame, eu tenho que fazer um jejum. Não, professor, não é esse tipo de jejum, é um jejum espiritual. Ela, que legal. E daí eu cheguei, de repente o Espírito Santo fala comigo, o irmão dela. E professora, o que está acontecendo com o teu irmão? De repente, na frente de toda a sala, a professora começa a chorar. E eu estou naquela situação, que eu estou olhando para ela está chorando, eu estou olhando para os meus amigos estão me olhando, eu não sei o que está acontecendo. Professor, o que está acontecendo? Ela falou assim, o meu irmão está internado na UTI, já faz um tempo, eu e minha família, a gente já está gastando já um dinheirão com medicamentos, os médicos só dão um sinal de que o meu irmão está nas últimas e a gente não sabe mais o que fazer. E naquele momento eu fiquei surpreso, eu falei, uau, Deus falou comigo. Eu falei, professora, se Deus mostrou, será que eu posso orar pela senhora? Porque aqui, um parênteses, Deus ele nunca vai te dar uma palavra de conhecimento para você trazer julgamento, para você trazer acusação, mas Deus ele sempre revela algo para você, para 3 coisas, exortar, consolar e redimir. Deus ele vai sempre te dar uma palavra de conhecimento para uma pessoa com esses 3 propósitos, exortar, consolar e redimir. Então Deus nunca vai te dar uma palavra de conhecimento para você pegar então, virar para a professora e falar assim, nossa professora, uau, ele está com esse problema, meu Deus. Nossa, é grave, hein professora? Ixi, acho que não vai dar certo, vai morrer. Vai bater as botas. Não, nós temos um Deus, um Pai que é bom. Amém? Então naquele momento eu estou lá com a professora, posso orar? Ela falou assim, pode, que eu tenho que fazer. Eu falei, fica sentadinha aí, tá bom professora? Eu fiz a oração mais rápida da minha vida. Em nome de Jesus, cura professora, agora amém, amém. E sentei, fiquei lá, todo mundo me olhando com uma cara de estranho, assim, o que está acontecendo, né? E ela começou a aula, ela deu a aula, eu não vi a hora de sair da aula para encontrar os meus amigos, porque naquela época a gente fazia uma competição saudável de testemunhos. Então assim, era quem tinha o testemunho mais legal, mas super saudável, tá bom pessoal? Então, se você quer já reunir aí umas 2, 3 pessoas, se prepara para a gente entrar numa competição saudável. Então era assim, eu lembro que daí eu cheguei, me encontrei com os caras, daí os caras, cara, hoje você não sabe o que aconteceu. Daí os caras, o que aconteceu? Cara, eu tava indo pro trabalho, eu passei na frente de um bar, quando eu olho no bar tinha um cara com um tampão no olho. Eu entrei no bar, eu comecei a orar pelo cara no meio do bar, de repente o cara começou a ficar sóbrio, ele estava bêbado, ele ficou sóbrio, ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele foi curado, aceitou Jesus e de repente os outros bêbados do bar começaram a receber o Espírito Santo. Gente, quê? 2008,
Daí chegava o outro, tipo, o cara, beleza, legal. Daí o cara tava, tipo, querendo esperar a hora dele para contar. Daí ele falou, não, você acha que isso aí foi bom? Olha o meu testemunho. Saudável, hein, pessoal, tá bom? Ontem, eu tava com a minha mãe no supermercado e a gente tava fazendo compra. De repente o Espírito Santo começou a colocar um negócio no meu coração. Eu não consegui me controlar. Daí eu fui lá na frente dos caixas, sabe aquela seção que tem lá, que tem a mulher, daí sempre tem aquele microfone lá. Cara, peguei. Você no corredor 4, o Espírito Santo vai te tocar com o amor dele. Cara, você fez isso? E eu não vi a hora de contar o quê? Da professora. Daí eu contei, Deus, caramba, na frente de todo mundo, na sala de aula. Cara, o Espírito Santo me usou. Então eu quero instigar vocês aí, já se reúnam aí, ó. Vamos entrar numa competição de testemunhos, que isso é para nós instigarmos uns aos outros. A palavra diz que ferro afia ferro para a gente ir para cima e ver Deus agir de maneira sobrenatural. No dia seguinte, eu voltei para a sala de aula, a primeira aula era com essa professora. Eu estava esperando ela começar, de repente a professora abre a porta, ela vem na minha direção e ela aponta o dedo e ela fala, quem é você? Eu já tipo, professora, não lembro, amigo de Deus, ontem. Quem é você? Ontem, quando você saiu por aquela porta, o meu telefone tocou, eram os médicos dando alta do meu irmão da UTI. Quem é você? Glórias a Deus, glórias a Deus. E naquele momento eu tive a minha primeira palavra de conhecimento, eu vi Deus agir de maneira sobrenatural. Depois daquele momento eu falei, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero receber isso apenas uma vez, eu não quero ter apenas um momento nessa experiência, mas eu quero viver esse estilo de vida constantemente. E é assim, você entra num lugar, Deus ele começa a falar, Deus ele começa a mostrar. Eu vou contar alguns testemunhos hoje à noite também, mas só para você entender então a palavra de conhecimento. Você pode então depois pegar 1 Coríntios, você pode ler acerca dos dons, você pode entender os dons, mas Deus ele já nos deu esse dom, ele coloca a cada um aqui à disposição. Então, se você fala, eu quero esse dom, é só você pedir e Deus ele vai te dar e você vai entender como que você pode aperfeiçoá-lo junto com o Espírito Santo esse dom. Então, um ponto aqui importante para você entender sobre palavras de conhecimento é que a palavra de conhecimento ela é sempre abordando um fato ou algo que aconteceu no passado ou no presente, tudo bem? Então, tem tudo a ver com o passado ou presente da vida de alguém, tranquilo? Então, o próximo slide, nós vamos falar de palavra profética. Então, o que é uma palavra profética? A palavra profética é você falar a mente e o coração de Deus, é você trazer a vontade de Deus para a vida de uma pessoa, é você encorajar a pessoa para que ela alcance o destino que Deus tem para a vida dela. Então é uma palavra de incentivo, é uma palavra de encorajamento, mas sempre trazendo a mente e o coração de Deus para uma pessoa. Então eu já recebi diversas palavras proféticas na minha vida. Eu lembro uma vez que em 2009, numa conferência Dunamis, um homem veio lá dos Estados Unidos, um homem de Deus, ele entregou essa palavra na minha vida, que eu seria pai de uma geração tão numerosa quanto as estrelas dos céus e os grãos de areias da praia. E aquela palavra, ela queima no meu coração até hoje. E eu falo, Deus, quando que isso vai acontecer na minha vida? E eu busco confirmações, eu busco direção de Deus baseado nas palavras que eu recebi. Eu tenho até em casa um caderno de palavras proféticas. E eu quero instigar você, se você não tem um arquivo das tuas palavras proféticas, anote, porque depois você esquece. Quem aqui tem uma palavra profética na tua vida, que você ainda não viu o cumprimento dela na tua vida ainda? Dá uma olhada, olha quantas palavras estão para acontecer aqui. Então é bom você anotar. Então você não vai só receber palavras proféticas hoje, durante a ministração, mas você também vai dar palavras proféticas. Como que você pode fazer isso, Felipe? Basta você ouvir a voz de Deus e compartilhar a vontade de Deus, a mente dele para as pessoas. E a palavra profética, para diferenciar, porque muitas vezes a gente pode confundir. Qual que é a diferença de uma palavra de conhecimento e uma palavra profética, Felipe? Então a palavra de conhecimento, ela aborda o passado ou o presente, e a palavra profética, ela sempre vai apontar o quê? O futuro. Então a palavra profética, ela sempre aponta o futuro, como que um comissionamento, como que um empurrão para a pessoa viver a vontade de Deus de maneira plena na vida dela. Então, entendendo que uma palavra de conhecimento é uma palavra profética, o mover profético, bem resumido, nós podemos já entrar já um pouco mais a fundo nesse treinamento. Eu sinto assim que hoje você vai começar a ter a desmistificação de muita coisa na tua mente,
você vai começar a entender de maneira mais fácil e prática como que Deus ele pode te usar para você ser um agente nesses dons. Então, um pouco mais para frente, próximo slide, como que nós recebemos as pistas? Então, como eu falei, nós vamos montar então as pistas para nós encontrarmos os tesouros que estão lá nas ruas. Então, como que a gente vai montar essas pistas? Deus ele fala conosco de diversas maneiras. Deus ele vai falar com você, talvez de uma maneira exclusiva, assim como ele falou com Moisés face a face. Deus ele pode falar com um sussurro, Deus ele pode falar através de um trovão. Deus ele é um Deus de multiforme sabedoria e Deus ele pode falar de diversas maneiras, diversas formas, da maneira que ele quiser. Mas assim, para nós simplificarmos e trazermos um esclarecimento daquilo que Deus ele fala, de como que Deus ele fala, eu separei aqui 7 maneiras de Deus falar. Então eu quero que você anote a primeira delas. Como que então nós vamos receber as palavras de conhecimento para nós colocarmos as pistas e encontrar os tesouros nas ruas? Então eu quero que você se atente agora para esses pontos. Então a primeira forma que Deus ele fala conosco é vendo, visão. Você vai ter uma visão. Como que isso funciona? A visão ela pode ser aberta ou fechada. A aberta é aquilo que você enxerga com os teus olhos naturais. Então você está, de repente, nesse salão e com os teus olhos naturais, você vê um anjo, você vê talvez Jesus aqui dentro, com os teus olhos abertos. E a visão fechada pode ser uma impressão na tua mente. Então, um exercício bem simples para você entender a diferença de uma visão aberta para uma visão fechada. Feche seus olhos comigo. Todo mundo de olho fechado. Eu quero que você imagine agora a sala da tua casa, tá bom? Então você visualiza aí na tua mente a sala da tua casa. Eu quero que você agora imagine um elefante branco na sala da tua casa. Começa a ver a tromba dele, o rabinho dele. Tá bom? Todo mundo conseguiu ver? Agora eu quero que você abra os teus olhos. Bem simples, tá bom? É um exercício. Daí depois o pessoal vai falar, pô, eu fui lá naquela conferência, o cara mandou fechar meu olho e imaginar um elefante, esse negócio está muito louco. É um exercício, tá bom, pessoal? Então agora, se eu pedir para você lembrar do elefante, você vai lembrar onde desse elefante? Você vai lembrar esse elefante na sala de quem? Da tua casa. Então agora, imagina um elefante comigo. Você está imaginando o elefante? O mesmo elefante que você viu de olho fechado, você está vendo de olho aberto. De maneira bem simples, é assim que funciona. Talvez Deus ele vai te dar uma impressão, talvez Deus vai te dar alguma coisa que você vai estar de olho fechado, no momento de louvor e adoração, Deus vai te mostrar algo. Então, essa é a visão fechada. A visão aberta é quando você enxerga com os teus olhos nus, naturais. Segundo Reis, você não precisa abrir, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu, essa é uma passagem muito conhecida. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Elias e Eliseu, eles estão no meio de uma batalha, então Eliseu pede para que o Senhor dê uma visão, para que Elias ele possa enxergar e ver o exército do Senhor vindo para batalhar junto com eles, e eles têm essa visão. Então Deus, ele se move e ele fala conosco através de visões. Quantos aqui já tiveram visões? Talvez você já viu Jesus, você já viu anjos, glórias a Deus. E se você não teve ainda, você vai ter. Próxima forma de Deus falar, sentindo. Fala comigo, sentindo. O Espírito Santo ele pode usar o nosso próprio corpo físico para nós recebermos uma palavra de conhecimento. Então eu não sei se você já entrou num lugar, talvez você já entrou numa sala, talvez de um consultório, ou você estava na fila de um banco, e de repente você está naquele ambiente e tem uma pessoa que ela está toda agitada, ela está ansiosa, e de repente você, quando você se pega, você está tudo ansioso e está agitado, pelo simples fato de você estar perto dessa pessoa. Muitas vezes o Senhor está falando com você para você ministrar isso na vida da pessoa. Ou algumas vezes já aconteceu comigo, de eu entrar num lugar e de repente eu não estou com nenhuma dor, de repente eu começo a sentir uma dor no meu tornozelo direito. E aquela dor é uma dor estranha. Eu não fiz nenhum tipo de exercício mais puxado para machucar o meu tornozelo, eu não torci o meu tornozelo, por que eu estou sentindo isso? E muitas vezes o Espírito Santo, ele usa o nosso próprio corpo para nos entregar uma palavra de conhecimento. Então, da próxima vez que você começar a sentir uma dor, você questiona essa dor.
E muitas vezes, como eu, Felipe, eu falo, Deus, se essa dor não for minha, que o Senhor tire agora. E muitas vezes a dor ela sai instantaneamente. E daí eu entendo, é uma palavra de conhecimento. Daí eu chego para a pessoa do teu lado, você está com algum problema no teu tornozelo direito? Cara, eu estou. Eu posso orar por você? E de maneira simples o Espírito Santo, ele age e ele nos usa. Então, o segundo ponto de como que Deus ele pode te entregar uma palavra de conhecimento, e durante o momento que nós formos receber as nossas pistas, você vai estar no teu momento de soaking, com os teus olhos fechados, de repente talvez vai vir alguma coisa no teu corpo físico. Você anota isso, porque pode ser uma pista. Tudo bem? Terceira maneira como Deus ele fala conosco, é sonhando. E essa parte nós não vamos colocar em prática aqui, tá bom? Você pode usar isso, esse ensinamento dessa parte, sonhando, depois desse final de semana, durante a semana que vem, você pode colocar em prática. E por que eu coloco isso se a gente não vai usar? Porque eu acho que é um ponto muito importante. Deus ele sempre fala conosco. Atos capítulo 16, versículo 9, a palavra fala que durante a noite, Paulo teve uma visão, nela um homem da Macedônia em pé, rogava-lhe, passe a Macedônia e ajuda-nos. Deus ele fala conosco através de sonhos. Eu não sei se você já teve um sonho que você fala, Felipe, eu tive esse sonho e foi muito de Deus. Quantos aqui já tiveram um sonho e você realmente consegue atestar, foi de Deus? E Deus ele constantemente ele fala conosco através de sonhos, só que muitas vezes nós esquecemos. Então a coisa mais espiritual que você pode fazer a partir de hoje é você comprar um caderno, comprar uma caneta e deixar do lado da tua cama, para que você comece a anotar todos os sonhos que Deus vai te dar, tudo bem? Então você não vai colocar em prática, mas Deus ele quer falar com você através de sonhos. A quarta maneira de Deus falar conosco é ouvindo. Fala comigo, ouvindo. Podemos receber por meio da voz audível de Deus ou também pela voz da nossa consciência. João capítulo 16, versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Como que isso funciona, Felipe? Deus ele pode falar conosco de maneira audível e nós, com os nossos ouvidos naturais, nós podemos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus ele pode falar através de um sussurro, ou Deus ele pode vir de maneira assim muito clara e expressa, ele pode vir e falar com você com a voz dele. Eu lembro de um jovem que ele faz parte da equipe Dunamis, ele contou a história da vida dele, o testemunho dele. Ele lembra de uma vez que ele estava numa conferência, ele estava no fundo da conferência questionando, Deus, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor está fazendo tudo isso que o Senhor está fazendo na minha vida? E de repente ele falou que ninguém estava com o microfone na mão, mas ele ouviu da caixa de som falando, porque eu te escolhi. E naquele momento ele falou que ele recebeu a confirmação do chamado da vida dele e ele abraçou o ministério. Deus ele está falando conosco constantemente. A única coisa que nós temos que fazer é nos posicionar para nós ouvirmos a voz dele. Uma oração que eu gosto muito de fazer é, Deus, que o Senhor aumente os meus sentidos espirituais. Nós temos ouvidos espirituais, olhos espirituais. Eu creio que o Senhor ele quer trazer esse entendimento que nós somos espíritos presos num corpo físico, presos numa terra uma terra que está cercada de iniquidades, de doenças, mas quando nós morrermos, nós iremos subir aos céus e nós estaremos junto com Jesus Cristo. E aqui na terra nós já podemos viver a realidade dos céus. Nós não temos que morrer para começar a viver a eternidade, nós não temos que morrer para começar a viver os céus na terra. E nesse momento que nós estamos aqui, nós podemos pedir, Deus, que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual. E é uma forma de você começar a buscar a ouvir a voz de Deus de maneira audível. O sexto ponto é lendo. Fala comigo, lendo. Uma palavra que muitas vezes ela salta nos nossos olhos, pode ser uma palavra de conhecimento ou uma revelação que você vai entregar para alguém. Eu lembro uma vez que eu estava em casa fazendo meu devocional e eu peguei e estava lendo em Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho a teu respeito, são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro próspero. Parece que naquele momento que eu estava lendo aquela passagem, aquele versículo saltou aos meus olhos. Eu não sei se você já teve essa experiência que você está lendo alguma coisa na palavra de Deus e tem aquele versículo que você talvez lê uma vez, mas ele não sai da tua cabeça.
Muitas vezes é uma palavra que Deus ele te dá para você entregar para uma pessoa. E depois daquela manhã de devocional, eu estava à tarde fazendo algumas coisas, estava na correria do dia a dia, de repente Deus colocou uma pessoa, eu comecei a conversar com ela, eu comecei a orar com ela e Deus confirmou, Jeremias 29:11 é para ela. Eu entreguei aquela palavra, ela começou a chorar, ela falou assim, eu estava hoje buscando uma direção em Deus do que fazer com o meu futuro, mas depois dessa palavra, eu estou com paz no meu coração, muito obrigado por ser um agente de Deus na minha vida. E muitas vezes é uma coisa simples, é um versículo que Deus te dá, é uma revelação que Deus ele te entrega, e você recebe aquilo lá, você recebe lendo, é um livro que você leu, e aquele livro ele te dá um ensinamento, muitas vezes esse ensinamento pode ser uma chave que vai destravar o futuro de muitas pessoas, então você pode colocar, essa é uma forma de Deus te entregar essa revelação. Salmo 119, versículo 18, abra meus olhos para que veja as maravilhas que resultam de tua lei. Amém. E o sexto ponto, fala comigo, falando. Está todo mundo empolgado aí? Todo mundo bem? Todo mundo pronto para ver o sobrenatural se tornar algo natural em nossas vidas? Sexto ponto, falando. Passos de risco e fé são essenciais para nós vermos o agir de Deus em nossas vidas. E Ele sempre colocará as palavras certas em nossa boca. Isaías capítulo 51, versículo 16, só anota aí, não precisa abrir. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que te digo a Sião, você é o meu povo. Muitas vezes Deus ele pode usar as nossas vidas e de maneira sobrenatural nós podemos falar algo que saia dele e que a nossa boca seja apenas um veículo. Eu lembro de vezes que eu estava fazendo evangelismo nas ruas e Deus, eu preciso ser usado pelo Senhor. E eu estava na Vila Madalena lá em São Paulo, a gente estava fazendo esse caça-tesouro, esse treinamento. Eu estava quase indo embora, o Espírito Santo falou, Felipe, atravessa a rua e fala com aquele jovem. E eu, tá bom, o que eu tenho que falar? E o Espírito Santo não me falou nada. E eu me peguei, eu estava atravessando a rua, eu estava em direção desse jovem, eu peguei e cumprimentei ele, tudo bem? Prazer, meu nome é Felipe. Ele, prazer, meu nome é Tiago. E naquele momento eu não tinha nada para falar para ele, mas eu só tinha a direção do Espírito Santo, atravessa a rua e fala com aquele jovem. E daí eu estou cumprimentando ele e eu estou pensando, o que eu vou falar para ele? Será que eu vou perguntar, pô, você sempre vem aqui, que legal hoje, né? Nossa, está calor, né? Que noite agradável. Então eu fiquei pensando, o que esse cara vai pensar, né? Imagina você está lá com os seus amigos, de repente chega uma pessoa, oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, tudo bem, beleza? E eu estava naquele momento que, eu acho que vocês já tiveram esse momento, que você está tendo uma conversa na horizontal, mas também numa vertical. Então você está olhando para a pessoa, mas você não está prestando atenção em nada que ela está falando. Daí você está assim, e aí Espírito Santo, você vai falar comigo ou não vai, Espírito Santo? Eu estou aqui, ele está me olhando, está ficando awkward, está ficando um pouco constrangedor. E de repente o Espírito Santo começa a falar. E eu comecei a falar. E de repente eu falei, cara, é o seguinte, você tem algum problema no teu joelho? Ele, cara, como é que você sabe? O que você tem no teu joelho? Ele falou assim, cara, eu vou contar a minha história para você, mas isso é muito louco. Eu jogava bola, desde os meus 12 anos, eu passei por vários testes na categoria de base, eu estava para fechar um contrato de um time grande aqui em São Paulo para ser profissional, mas eu comecei a tomar um remédio chamado Halcutan. Eu tive problema na minha pele de acne, eu comecei a tomar esse remédio começou a destruir a cartilagem do meu joelho, eu ia treinar, sentia fortes dores, tive que fazer cirurgia, a cirurgia não adiantou, eu tive que desistir do futebol. Hoje eu trabalho numa empresa, eu vou frustrado para a empresa, porque eu sempre penso que eu poderia ter sido um jogador de futebol. E eu falei, cara, você está com dor agora? Ele falou, cara, eu tenho dor até hoje. Eu falei, eu posso orar por você? Ele falou assim, pode. Daí mais uma vez, o que eu tenho que fazer? Não, fica aí tranquilo, eu posso encostar minha mão no teu joelho? Ele falou assim, pode. E no meio da rua, eu orei para aquele jovem, ele recebeu o poder de Deus no joelho dele, ele foi curado na Vila Madalena. E eu fiquei surpreso, falando, Deus, o Senhor não me entregou assim nada impresso, ou o Senhor não fez cair um banner luminoso do céu e me entregou uma palavra, mas simplesmente o Senhor colocou as palavras certas na minha boca. E a palavra fala que é o Espírito Santo quem coloca as palavras certas nas nossas bocas. Eu lembro de uma história, essa história é a minha predileta nesses exemplos que eu dou. Esse homem é um homem chamado Will Hart, ele é um discípulo de um homem chamado Rand Clark.
Ele é um homem que se move muito em cruzadas de milagres. Eu não sei se vocês conhecem. Quantos aqui conhecem, já ouviram falar desses dois nomes? O Randy Clark, ele é um pouco mais conhecido porque ele vem bastante para o Brasil. Mas o Will Hard, ele é um discípulo dele. E o Will, ele contou uma história que eu acho muito interessante. Ele falou que um dia ele estava no mercado, normal, vivendo o estilo de vida de Jesus, de ir fazer compras, mas também de ser um agente de Deus no supermercado. Ele estava lá nas sessões e de repente o Espírito Santo comissionou ele para entrar num corredor. E quando ele entrou nesse corredor, o Espírito Santo falou assim: vai e ora por aquela senhora. E ele: tá bom, tudo bem, senhora, eu estou aqui fazendo as minhas compras, mas também eu posso orar pelas pessoas aqui no mercado. E eu senti de Deus que você tem um problema de asma. Você tem asma? E ela falou assim: eu tenho. Como é que você sabe? Deus me falou: posso orar por você? Claro, pode orar. Ele foi lá, orou pela senhora, glórias a Deus, Deus abençoe e tal, ótimas compras. E continuou normal as compras dele. Quando ele entrou num outro corredor, o Espírito Santo mais uma vez apontou agora uma outra pessoa, vai lá e fala com ela: asma. Ele: tá bom. Tudo bem, meu nome é Will, qual que é o seu nome? Da pessoa se apresentou para ele. Daí eles estão lá conversando. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem asma? Tenho asma, como é que você sabe? Deus me falou, posso orar? Pode orar. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, Deus abençoe. Daí ele já estava todo intrigado, né? Pô, 2 pessoas com asma, será que está tendo um problema de poluição aqui? Será que o que está acontecendo, né? Não é normal. Daí ele foi num outro corredor, ele está lá, o Espírito Santo mais uma vez agora aponta uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e o que o Espírito Santo fala? Asma. Não, tá de sacanagem, né, Espírito Santo? É o seguinte, tudo bem, meu nome é Will, estou aqui orando pelas pessoas, você tem asma? Tenho asma. Posso orar por você? Pode orar. Começou a orar, amém, glórias a Deus, Deus abençoe. Ele foi para outro corredor, ele não conseguiu terminar as compras dele, né? Ele foi para outro corredor, mais uma vez o Espírito Santo aponta uma outra pessoa. Ele: tá bom. Daí ele chega na pessoa: tudo bem, meu nome é Will, sem problema de asma? Tenho problema. Meu, o que está acontecendo? Já é a 4ª pessoa. Tá bom, será que você pode colocar então a tua mão na tua condição para eu orar por você? Tá bom. Daí eles começam a orar, quando a pessoa então vai colocar a mão dela não vai para o pulmão dela, mas vai para o joelho dela. E daí ele não entendeu nada. E daí ele orou. Começou a orar, glórias a Deus, obrigado, estava com muita dor no joelho, Deus abençoe. E daí ele foi e continuou as compras dele. Quando ele chegou em casa, ele ouviu do Espírito Santo: nessa tarde eu te usei no supermercado para você entender que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver comigo. Todas as vezes quando você falava asma, na verdade você falava exatamente a condição que a pessoa tinha. Na tua cabeça, você achava que estava falando asma, mas você tem dor no pé, né? Tenho dor no pé. Mas quando ele falava asma, a pessoa ouvia dor no pé. Doido, né? E muitas vezes a gente fica naquele pensamento: ai Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, me ajuda, ó céus. Vai e fala, com ousadia, com coragem. Deus já colocou tudo aquilo que você precisa dentro de você. Vai e fala. Amém? Uma coisa que eu gosto assim de colocar sempre na minha mente, quando eu estou indo fazer evangelismo nas ruas, eu falo: Deus, o não eu já tenho. O não eu já tenho. Se eu não falo com a pessoa, eu tenho um não. Agora, se eu for até a pessoa, ou eu comprovo o não, e quebro orgulho no meu coração, ou eu tenho um sim, e volto para casa feliz, usado por Deus. Amém? Então você não sai perdendo nunca. E a última maneira como Deus ele vai te entregar palavras de conhecimento ou revelações acerca de outras pessoas é a maneira X. Fala comigo, X. Felipe, por que X? Que nem eu falei no início, nós não podemos limitar um Deus que é ilimitado. Nós não podemos colocar um Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Criador de Bragança Paulista, de São Paulo, do Brasil, do mundo, dentro de uma caixinha e pensar que Deus vai agir, ouvindo, vendo, falando, sentindo, que mais? Sonhando. Não, Deus ele pode de uma outra maneira, da maneira que Ele quiser, vir falar com você. Deus ele pode talvez usar um jumentinho, Deus ele pode usar uma pedra, Deus ele pode usar a multiforme sabedoria que Ele tem para falar com você. Então, quando Deus falar com você, e quando você estiver com a tua listinha, não olhe e fale assim: bom,
essa voz aqui não está vindo nenhum desses 6 pontos que o Felipe Borges falou naquele dia, lá em outubro. Então não é a voz de Deus, então vou ignorar aqui e vou continuar minha vida. Não, tudo bem? Deus está sempre falando, Ele vai falar com você de outras formas e que nós estejamos prontos para ouvir a voz dEle. Então muito bom, muito interessante, nós então agora temos as 7 formas que Deus ele pode falar conosco para nós prepararmos as pistas, tá bom? Então nós temos agora esse momento para ouvir a voz de Deus.